Então, gente, voltando aqui, né, aula de personalidade jurídica, né, dando sequência aqui, né, depois nós vamos pegar 20 exercícios. Tá aí, né, voltamos aqui no artigo 28, né, do CDC, lembrando que esse artigo 28 do CDC, aqui nós temos a teoria menor, né, que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando? Então aqui nós temos o quê? É quando o juiz vai desconsiderar a personalidade jurídica, da sociedade. Quando em detrimento do consumidor, quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. E o parágrafo 5º diz assim: também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, né, um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Então, poderá ser desconsiderada também a pessoa jurídica, né, sempre que sua personalidade for, de alguma forma, um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Então, aqui somente um requisito para desconsiderar, ou seja, muito mais fácil, né? Nós estamos falando aqui da teoria menor, do Código Civil adota a teoria maior, se torna mais difícil, e vamos a ela. A teoria maior da desconsideração, em regra geral no sistema jurídico brasileiro, ela não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Então, a teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se aqui, para além da prova de insolvência, a demonstração do desvio da finalidade. Então, para além da prova de insolvência, não basta só estar insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Precisa demonstrar o desvio de finalidade, né? Teoria subjetiva da desconsideração. Ou a demonstração de confusão patrimonial. Então nós temos desvio de finalidade ou a demonstração de confusão patrimonial. Desvio de finalidade, teoria subjetiva da desconsideração. Confusão patrimonial, teoria objetiva da desconsideração. Então percebe-se, né, que para a confusão patrimonial é a teoria objetiva. E para o desvio de finalidade, a teoria subjetiva. Então, para fins de desconsideração da personalidade jurídica, o Código Civil adotou o quê? O Código Civil adotou a teoria maior. Para fins de desconsideração da personalidade jurídica, o Código Civil adotou a teoria maior. Temos a teoria maior e a teoria maior. Temos a teoria maior e a teoria menor. Na primeira, o juiz vai afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica como forma de coibir fraudes e abusos praticados através dela, sendo esta adotada pelo legislador no artigo 50 do Código Civil. Então, de novo, teoria maior, o juiz afasta a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, como forma de quê? De coibir fraudes e abusos praticados através dela. Então, o que o juiz vai fazer? Ele vai afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, né, como forma de coibir fraudes e abusos praticados através dela, sendo esta adotada pelo legislador no artigo 50 do Código Civil. Já na segunda, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 28, parágrafo 5º, ele diz assim: basta o simples prejuízo ao credor para que seja afastada a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. O artigo 28, né? Então, dentre aquelas, basta uma daquelas características, já caracteriza aí o quê? Para poder o juiz afastar, desconsiderar a personalidade jurídica. A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcional no direito consumidor e no direito ambiental, incide com a mera prova de quê? De insolvência da pessoa jurídica. Então tá aqui, teoria menor de desconsideração, né, no direito do consumidor, direito ambiental, é com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente de existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Então você percebe que no artigo 28, né, do CDC, né, ele é ao contrário do artigo 50 do Código Civil, né? A teoria menor da desconsideração é o quê? Basta a mera prova da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente se existir desvio de finalidade e confusão patrimonial. Já na teoria maior do direito civil, no artigo 50, ele exige, né, ele precisa ter o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Para quê? Para ser desconsiderada a personalidade jurídica, para ser desconsiderada a personalidade da pessoa jurídica. E para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica. O risco empresarial
normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, né? Mas pelos sócios e os administradores, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba. Isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios ou administradores da pessoa jurídica. Então, para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas sim pelos sócios e seus administradores, ainda que este demonstre o quê? Conduta administrativa, né, idônea, com probidade, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar o quê? Uma conduta culposa ou dolosa por parte de seus sócios e administradores da pessoa jurídica. A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na égide autônoma no parágrafo 5º do artigo 28 do CDC. Teoria menor da desconsideração. Porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput. Não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado. Mas apenas o quê? A prova de causar a mera existência da pessoa jurídica um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos seus consumidores. Então, ele não vai se subordinar à demonstração dos requisitos previstos lá no artigo 28, mas apenas a prova de causar o quê? A mera existência da pessoa jurídica um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados a terceiros, aos consumidores. A desconsideração ela não extingue a pessoa jurídica. A desconsideração ela não extingue a pessoa jurídica. Desconsiderar não é despersonalizar. Então, a desconsideração ela não extingue a pessoa jurídica. Desconsiderar não é despersonalizar. Despersonalizar sim que vai o quê? Extinguir a pessoa jurídica. A desconsideração pode ser pleiteada pela própria pessoa jurídica, enunciado 285, né, do CJF, pois é parte do processo da pessoa jurídica. A teoria da desconsideração, prevista no artigo 50 do Código Civil, pode ser invocada pela pessoa jurídica em seu favor. Então, daqui, né? A teoria da desconsideração prevista, ela pode ser invocada pela própria pessoa jurídica em seu favor. Beleza? Então, João foi prejudicado, né? Ele ajuiza uma ação contra a pessoa jurídica. Esta, parte ré, a pessoa jurídica, ela pode pedir para ser desconsiderada para atingir somente o patrimônio daquele sócio ou daquele administrador que, de forma direta ou indireta, teve efetivamente um benefício econômico da desconsideração. Então, João foi prejudicado numa relação negocial. Ele ajuiza uma ação contra a pessoa jurídica. Esta parte ré, ela pode pedir para ser o quê? Desconsiderada, para atingir somente o patrimônio daquele sócio ou daquele administrador que, de forma direta ou indireta, teve efetivamente um benefício que é econômico na desconsideração. É possível verificarmos uma desconsideração sucessiva ou uma sucessão de empresas e nada mais é que a soma das desconsiderações. Então é possível verificarmos uma desconsideração sucessiva ou uma sucessão de empresas. Nada mais é que a soma das desconsiderações. Uma pessoa jurídica A, onde João é sócio e vem praticando uma série de atos abusivos. Logo teremos uma desconsideração direta da personalidade. Sai da pessoa jurídica A para atingir o patrimônio da pessoa física B, João. Por isso, a pessoa jurídica ela pode pedir a desconsideração. Para quê? Para aquele administrador ou aquele sócio que teve aqui, aquele ato abusivo atingir somente o patrimônio dele. Então, pessoa jurídica A, João é sócio, vem praticando uma série de atos abusivos. Logo teremos uma desconsideração direta da personalidade. Sai da pessoa jurídica A, né, para atingir o patrimônio da pessoa física João, o sócio da empresa. Porém, não encontra nada em nome de João, pois já esperando ser atingido por desconsiderações da pessoa jurídica A. Pegou seu patrimônio e colocou dentro da pessoa jurídica B. Nesse caso, podemos requisitar a soma das desconsideração direta com a indireta. E aqui teremos a desconsideração por sucessão de empresa. Então, ele malandramente, ele faz parte, né? Ele é sócio da pessoa jurídica A e sócio da pessoa jurídica B. Só que ele vem fazendo abusos por parte da pessoa jurídica A. E a pessoa jurídica A pede a desconsideração para atingir o patrimônio de João, porque ele está fazendo um monte de M. Só que João, malandramente, ele pega todo o seu patrimônio e joga na empresa B, onde é sócio também. Então, o que você pode fazer? Pode pedir uma desconsideração direta, jogando para a pessoa física João, com a desconsideração indireta para atingir onde ele é sócio da empresa B. Pegou? Sucessão de empresas. Por fim, o CPC toca no tema da desconsideração no artigo 133 e seguinte, e trabalha com o incidente da desconsideração.
O CPC, ele trabalha com incidente da desconsideração. Isto é novo no mecanismo de intervenção de terceiro. Isto é um novo mecanismo de intervenção de terceiros que tem por objetivo o quê? Garantir o devido processo legal e o contraditório. Então o CPC, né, ele trouxe aí no seu artigo 133, né, o incidente da desconsideração, né, um novo mecanismo de intervenção de terceiro, que para garantir o devido processo legal e o contraditório, né. Então o incidente é instaurado pela parte ou pelo MP. Então tá aqui, né, o incidente da desconsideração é instaurado tanto pela parte quanto pelo MP, que pode requisitar tanto a desconsideração direta, como a indireta. O pedido é cabível em todas as fases do processo de conhecimento. Importante frisar. O pedido de incidente da desconsideração, ele é cabível em todas as fases de conhecimento, em todas as fases do processo de conhecimento, de cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Então, o pedido de desconsideração, de incidente da desconsideração, ele é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, de cumprimento de sentença e na execução. Não precisará instaurar o incidente caso que pessoa jurídica e sócio estejam figurando no processo desde o início. Então tá aqui, ó. Não vai precisar instaurar o incidente quando a pessoa jurídica e os sócios estejam figurando no processo desde o início. Claro, não precisa. Claro que não precisa. Mas se não estiverem, precisa do incidente para dar o devido processo legal e contraditório. Mas se não estiverem, precisa dar o incidente. É como se o incidente fosse obrigatório para quê? Para ver o devido processo legal e o contraditório. Sem isso, o processo não pode andar, porque precisa, né, ter paridade de armas. Então, instaurado o incidente, o que o juiz faz? Suspende o processo principal. Então tá aqui, ó. Instaurado o incidente. O juiz ele vai suspender o processo principal e olha para o incidente, dando o contraditório no prazo de 15 dias. Úteis. Então, ele vai suspender o processo principal, vai pegar o incidente da desconsideração, dando o contraditório no prazo de 15 dias para aquele incidente. Apresenta a sua defesa, a pessoa jurídica, né? Apresenta a sua defesa, a pessoa jurídica vai apresentar a sua defesa. O juiz, se for o caso, marca uma audiência de instrução e julgamento. Caso não precisa, ele julga direto. E da decisão, caberá o quê? Um recurso de agravo de instrumento. Então, de novo, instaurado o incidente, o juiz vai suspender o processo principal, ele vai olhar para o incidente e vai dar o contraditório no prazo de 15 dias úteis. Apresenta sua defesa, a pessoa jurídica vai apresentar sua defesa. O juiz, se for o caso, ele marca a audiência de instrução e julgamento, ele julga direto, e da decisão vai caber um recurso de quê? De agravo de instrumento. Artigo 1015 do Código de Processo Civil. O artigo 1015 diz assim: cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de revogação. De novo, caberá o quê? Agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias. Então vai caber o agravo de instrumentos contra as decisões interlocutórias. Beleza? Decisões interlocutórias que versarem sobre o quê? Tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Olha o incidente aí de desconsideração da personalidade jurídica. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Então tá aqui, né? Rejeição do pedido de gratuidade da justiça. Vai também ser, vai poder caber o agravo de instrumento, quando o pedido de gratuidade de justiça for rejeitado, o acolhimento de pedido de sua revogação. Exibição ou posse de documento ou coisa, né? Exclusão de litisconsórcios, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão e inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito, suspensivos aos embargos de execução. Então, ó, concessão, modificação, revogação do efeito suspensivos ao embargo da execução, redistribuição do ônus da prova, outros casos expressamente referidos em lei. Também caberá agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença.
no processo de execução e no processo de inventário. Caberá agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias na fase de liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução e processo de inventário. Sei que não é o estudo em relação ao CPC, mas como faz parte aí, a gente acaba indo aí no barco, né? Artigo 1062 do CPC. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao processo de competências aos juizados especiais. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao processo de competência dos juizados especiais. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do MP quando lhe couber intervir no processo. Parágrafo 1º. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei e aplica-se o disposto nesse capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Aplica-se o disposto nesse capítulo à hipótese de quê? De desconsideração inversa da personalidade jurídica. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo. Ele é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, cumprimento de sentença, execução fundada em título executivo extrajudicial. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. Dispensa-se a instauração do incidente. Vai ser dispensada quando? Se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Então, assim que ele manda inicial, ele já pede ali o quê? A desconsideração da personalidade. Então vai ser dispensado o quê? A instauração do incidente. A instauração do incidente, ela vai suspender o processo principal. Ela vai suspender o processo principal, salvo nas hipóteses do parágrafo 2º, né? Que vai dispensar, então não precisa suspender. O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específico para a desconsideração da personalidade jurídica. 1355. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Então está aqui, né? Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica ela será citada. E aí o processo principal, o juiz suspende, para poder requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias úteis. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Concluída a instrução, se necessário, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Se a decisão for proferida pelo relator, caberá um agravo interno. Proferida pelo relator, vai caber um agravo interno. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. Acerca da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, decretada em incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica, não deverá ser dissolvida compulsoriamente a sociedade. O fato do juiz desconsiderar a personalidade jurídica, isso não implica na dissolução da sociedade em forma alguma. Então, de novo, em relação à desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, decretado o quê? O incidente processual para desconsideração da personalidade jurídica não deverá ser dissolvida compulsoriamente a sociedade. Então tá lá, né? A empresa, a pessoa jurídica, né? Uma empresa está fazendo um M direto e em relação ao sócio e pediu a desconsideração da personalidade jurídica. Tem um incidente, né? Da desconsideração do processo da desconsideração da personalidade jurídica. Por o juiz ter aceitado a desconsideração da personalidade jurídica, não deverá ser dissolvida compulsoriamente a sociedade, por ter desconsiderado a personalidade jurídica. O fato do juiz desconsiderar a personalidade jurídica, isso não vai implicar no que? Na extinção, na dissolução da sociedade de forma alguma. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O incidente de desconsideração ela não acaba com a pessoa jurídica, beleza? Então, quem trata do incidente da desconsideração da personalidade jurídica é o novo CPC no artigo 133 seguinte. A regra é que o patrimônio da sociedade da pessoa jurídica ela não se confunde com o patrimônio dos seus sócios e dos seus administradores. Isso em decorrência do princípio que é da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Está aqui, ó. O patrimônio da sociedade da pessoa jurídica não há se confundir com o patrimônio de seus sócios, pelo princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. De novo, a regra é que
O patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio dos seus sócios, em decorrência do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Beleza? A depender do tipo societário, os sócios não respondem pelas dívidas da sociedade. Então, a depender do tipo societário, os sócios não respondem pelas dívidas da sociedade. Caso, por exemplo, da responsabilidade limitada. Se os sócios já integralizaram, já integralizaram o capital social ali na sociedade da responsabilidade limitada, logo não há possibilidade dos credores cobrarem as dívidas sociais dos sócios. Só podem cobrar da própria pessoa jurídica, justamente para que não haja o quê? A confusão patrimonial. A depender do tipo societário, os sócios não respondem pelas dívidas da sociedade. A depender do tipo societário, os sócios não respondem pelas dívidas da sociedade. Caso, por exemplo, o quê? Da responsabilidade limitada. Os sócios já integralizaram o capital social. Logo, não há possibilidade dos credores cobrarem as dívidas sociais dos sócios. Só podem cobrar da pessoa jurídica. Justamente para quê? Para que não haja confusão patrimonial. Entretanto, contudo, todavia, pode gerar abusos pelos administradores ou pelos sócios integrantes. Gerando abusos por parte dos administradores, por parte dos seus sócios, com a finalidade de que não sejam cometidos esses abusos, é que há previsão da desconsideração da personalidade jurídica. Então tá lá, responsabilidade militar, os sócios já integralizaram o capital, logo não há possibilidade dos credores cobrarem dívidas sociais dos sócios, só pode cobrar da pessoa jurídica. Beleza, para não haver confusão patrimonial. Porém, entretanto, se houver abusos por parte dos administradores ou por parte dos seus sócios, com a finalidade de que não sejam cometidos esses abusos, é que há a previsão da desconsideração da personalidade jurídica. Beleza? Então tá aqui um agravo interno, de acordo com a jurisprudência desta corte, STJ, para a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, exige-se a comprovação do abuso, o que não é exigido lá no artigo 28. Caracterizado pelo quê? Pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos que não se presume mesmo em caso de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária. Então tá aí, um RESP do Rio de Janeiro. O tribunal de origem concluiu que não ficou demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da desconsideração. É inviável rever os fundamentos que ensejaram esse entendimento, pois exigiria uma reapreciação do conjunto probatório, o que é o quê? Vedado em recurso especial. Então, consoante interativa jurisprudência, a incidência da súmula 7 é óbvio também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela linha C do permissivo constitucional. Agravo interno não provido. E a súmula 435 do STJ? O raciocínio do enunciado 435 do STJ não pode ser aplicado para as relações de direito civil por duas razões. O Código Civil traz regras específicas sobre o tema, diferente das normas do CTN, que inspiraram a edição da súmula. Como vimos acima, cada diploma legislativo, cada microsistema jurídico trouxe suas regras próprias para desconsideração, devendo isso ser considerado pelo intérprete. Tal entendimento foi registrado pela doutrina, na primeira jornada de direito civil. Então está aqui, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, no artigo 50 do Código Civil, fica positivado no Código Civil, mantidos os parâmetros existentes nos microsistemas legais e na Constituição Jurídica sobre o tema. A súmula 435 do STJ não trata da desconsideração da personalidade, mas sim do redirecionamento da execução fiscal à luz das regras próprias do CTN, não sendo possível que as normas de um instituto sejam aplicadas indistintamente a outro instituto. A empresa XYWZ, com sede no estado do Amapá, há alguns anos enfrentava dificuldades financeiras e passou a não realizar o pagamento de dívidas, que já acumulavam um passivo maior do que seu ativo. Olha aí. Com a pandemia, a situação se agravou ainda mais e a empresa encerrou suas atividades às pressas, sem comunicar aos órgãos competentes. Diante da inadimplência da empresa, seus credores, incluindo o fisco, entraram em juízo e solicitaram a desconsideração da personalidade jurídica. Para quê? Para atingir o patrimônio dos sócios ou dos administradores. Atento à jurisprudência do STJ, o magistrado deve considerar, no caso, que presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes. Então, atento à jurisprudência do STJ,
o magistrado deve considerar no caso que presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes. Classificação das pessoas jurídicas. Aqui é a classificação das pessoas jurídicas, né? Quanto à atividade executada, então classificação das pessoas jurídicas. Quanto à atividade executada, então quanto à atividade executada de direito público, são aquelas previstas em lei. Pode ser de direito público interno, né? O poder público constituído, né? União, Estado, Distrito Federal, municípios, territórios, suas autarquias e fundações. Quanto à atividade, a pessoa jurídica pode ser de direito público interno ou externo, e pode ser também de direito privado. Então, a pessoa jurídica, quanto à atividade executada, né, direito público interno e externo, também direito privado. Então, quando a atividade executada, né, de direito público. Então, o direito público, ele pode ser um direito público interno, né, que é o que? União, estados, municípios, territórios, suas autarquias e fundações. Quanto à atividade, a pessoa jurídica pode ser de direito público interno ou externo e pode ser também de direito privado. São pessoas jurídicas de direito público interno, a União, os estados, o Distrito Federal, os territórios, os municípios, autarquias, inclusive as associações públicas, as demais entidades de caráter público criadas por lei. No inciso 5º, aqui as associações públicas, as fundações públicas, que as demais entidades de caráter público criadas por lei, associação pública e fundações públicas. Direito público externo, submetidas ao direito internacional público, as diversas nações, inclusive a Santa Fé, e os organismos internacionais como a ONU, a OEA, a FAO, a Unesco, são de direito público externo, submetidas ao direito internacional público. E são pessoas jurídicas de direito público externo aos estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público, ONU, OEA, Unesco, enfim. E direito privado, todas as demais que não são previstas em lei, são pessoas jurídicas de direito privado. Então está aqui as associações, as sociedades e as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada, a famosa EIRELI. Então, de novo, são pessoas jurídicas de direito privado, as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, empresas individuais de responsabilidade limitada, a EIRELI. O rol do artigo 44 é exemplificativo, ou seja, temos outras pessoas jurídicas de direito privado. Em relação às associações e às fundações, estas podem ser de direito público e privado. Então, tanto as associações quanto as fundações podem ser de direito público ou de direito privado. Como saber se está falando de direito público ou privado? O legislador, quando quis falar das associações na figura pública, ele já adjetivou como associação pública. Quando quis falar na figura de direito privado, da associação a denominou simplesmente como associação. Vale também para a fundação, como fundação pública. Falou em fundação pública? Direito público. Falou em fundação, direito privado. Associação pública, direito público. Associação, direito privado. A organização religiosa e partido político, aquele porque o Estado é laico e não confessional. Organização religiosa e partido político. Então a organização religiosa, porque o Estado é laico e não confessional. Logo, não dá para toler criação de novas organizações religiosas. E o partido político, vivenciamos um pluripartidarismo político-democrático. Não dá para toler, causar embaraço ou impedimento, estouvar, impedir ou criar obstáculo à criação de novos partidos políticos. Claro que precisa de representatividade para poder abrir um partido. A EIRELI é o mais novo do rol, lá do direito privado. Quanto à estrutura, vamos ver na próxima aula, para não ficar muito grande, para você que gostou. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo e a próxima aula.